Para a gente retomar esses conceitos base relacionados ao monitoramento, a gente precisa relembrar qual que é a base que dá sentido a todo esse processo. E qual que é a base que dá sentido a todo esse processo? A base que dá sentido a todo esse processo é o entendimento sobre a recuperação, tá? O entendimento sobre a resposta fisiológica de recuperação à carga, que ela é influenciada pela fadiga. O que eu prescrevo, o tipo de prescrição que eu uso, se é uma prescrição com mais ou menor densidade, se é uma prescrição mais voltada para contrações máximas ou contrações submáximas, o que eu prescrevo, né, a forma como eu estimulo as unidades motoras, as vias metabólicas, influencia ali a resposta de fadiga, seja central, seja periférica, seja mental, a gente já discutiu muito. E isso vai influenciar a minha curva de sobrecarga, no sentido que se eu acumulo muita fadiga, eu tendo a gerar, entre aspas, uma sobrecarga fisiológica maior, uma necessidade maior de recuperação. O grande problema desse processo é que essa resposta é não linear. Não linear no sentido que não necessariamente se eu acumular carga na semana 1, na semana 2, o sujeito vai estar completamente cansado. Não necessariamente se eu der um treino forte na segunda-feira, na terça-feira ele vai estar completamente desgastado. Não é uma relação linear assim, acontece uma aplicação de carga e logo em seguida esse sujeito está completamente mal recuperado. Em alguns momentos de um dia para o outro, de uma semana para outra, você consegue ver uma linearidade. Mas em outros momentos, você precisa acumular semanas e semanas de prescrição do seu treinamento para lá depois de 3, 4 semanas você ver uma alteração de desempenho, uma alteração de recuperação. Então, quando a gente pensa em monitoramento da carga, a gente tem que pensar que a gente precisa fazer isso todos os dias, registrar a resposta à carga todos os dias e acompanhar a evolução do processo para entender o momento que saiu do padrão. Esse momento que saiu do padrão, quando a recuperação muda, ela precisa de critérios estatísticos para você ter certeza de que isso realmente mudou. Por isso, usar cálculos como mínima diferença detectável é tão importante, né? Então, a gente já teve aí um módulo só para explicar a mínima diferença detectável. Mas essa resposta não linear de recuperação, quando ela se apresenta, quando o sujeito apresenta uma baixa da recuperação, uma necessidade maior de se recuperar, né? Ele tem percepção de fadiga alterada, ele tem alteração de respostas fisiológicas. Caso eu mantenha a minha prescrição no mesmo nível e intensidade, caso eu queira continuar fazendo curvas de sobrecarga cada vez maiores, progredindo para cima, devido a essa resposta não linear, a questão é que eu estou acumulando nesse sujeito a longo prazo uma possível alteração de perda de performance por ficar tanto tempo acumulando ele em zonas de baixa recuperação. E aí a gente entra no que seria o modelo da pilha viciada. É quando nessa situação eu quero dar carga, eu quero dar estímulo e a pilha não consegue mais carregar 100%, ela não consegue chegar no seu 100% de produção de esforço, né? E aí eu preciso dar longos momentos, longas horas de deixar o celular na tomada carregando, ou seja, de deixar o sujeito em casa descansando para conseguir treinar de novo. Então, para a gente evitar de fazer treinamentos onde você congestiona muito a carga de treinamento, você aplica cargas extremamente altas e depois você fica longos períodos tendo que deixar o sujeito recuperando sem poder treinar, por que não fazer algo mais estável, linear, onde o sujeito está sempre recebendo estímulo, né? A questão, então, é como controlar esse processo para eu realmente não chegar nesse extremo da pilha viciada, que nada mais é do que a síndrome do excesso de treinamento. Aprender a ajustar as engrenagens de respostas fisiológicas. Porque a gente pode controlar a PSE, a gente pode controlar o desempenho de salto, a gente pode controlar a resposta da variabilidade da frequência cardíaca, a gente pode controlar a resposta de humor, a gente pode controlar uma infinidade de variáveis, ter uma infinidade de dados. Mas se você não souber o que está acontecendo fisiologicamente por trás daquele número, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você querer um treino de PSE 7
se você não entende por que que naquele treino a PSE vai ser 7. Não faz sentido você querer treinar o sujeito com a percepção de recuperação baixa num treino de força máxima se você não entende como a percepção de recuperação baixa, daquela forma como ela está, naquele contexto, pode influenciar na adaptação ao treino de força máxima. Então, deve ter um conhecimento de fisiologia por trás. Vocês não devem se ater ou se apegar somente aos números. Vocês devem pensar em formas de raciocinar fisiologicamente por trás de um gráfico, de um número. E aí, o quanto é muito, né? Como é que eu devo pensar o acúmulo de carga? Você deve pensar o acúmulo de carga no seguinte sentido, é um contínuo, gente. Então, esse indivíduo ele vai acumular respostas agudas de fadiga, respostas agudas de maior necessidade de recuperação. Essas respostas agudas são nas horas subsequentes ao treinamento, é no dia subsequente ao treinamento, pode ser até durante a semana de treinamento com acúmulo de sessões. É natural o sujeito terminar a sexta-feira com uma percepção de fadiga maior, com a perda de desempenho no desempenho de salto, com uma resposta negativa de variabilidade, com uma maior percepção de dor. É natural, porque se a gente não gerar estímulo que tira o corpo do equilíbrio, da homeostase, realmente a gente não vai gerar sinal para que o músculo adapte, para que os sistemas fisiológicos adaptem, né? Onde que ocorre a adaptação? Na mudança de expressão dos nossos genes, né? Na mudança da forma como o nosso código genético está equilibrando o nosso corpo em resposta ao que está acontecendo no estímulo externo. E essa mudança de síntese proteica, que vai mudar padrão de síntese de hormônio, que vai mudar recuperação neuromuscular, que vai mudar produção de neurotransmissor, que vai mudar tecido cognitivo, que vai mudar tecido cardiovascular, essa mudança base lá, que é a alteração da expressão gênica, ela só acontece quando tem estímulo externo. E esse estímulo externo gera fadiga. E essa fadiga também gera estímulo ali para ter mudança de síntese proteica, para ter mudança de expressão dos genes, né? Mas isso leva tempo, ok? Então eu preciso ter fadiga, né? Eu não posso querer que o sujeito não se canse no treino, não produza fadiga, não perca performance. Mas, o que esse contínuo vem mostrar para a gente, que à medida que eu fico acumulando, semana atrás de semana, com respostas negativas de recuperação fisiológica e de fadiga, eu entro na zona de overreach funcional, que é quando o sujeito está ali 2, 3 semanas com recuperação fisiológica ruim, alteração da variabilidade da frequência cardíaca, com percepção de fadiga alterada, percebendo maiores indicadores de fadiga, estado de humor alterado, mas no overreach funcional o desempenho não foi modificado ainda, ele não perdeu performance. Quando o sujeito perde performance e essa perca de performance está associado a algumas semanas já ele percebendo fadiga elevada e tendo alterações fisiológicas relacionadas à recuperação, isso é o que nós chamamos de overreach não funcional. Se eu insistir nesse sujeito 2, 3, 4 semanas, com o sujeito perdendo performance ao longo das semanas, eu tenho um sério risco de colocar esse sujeito dentro dos quadros de síndrome do excesso de treinamento ou overtraining. Então, esse seria o contínuo de evolução que você não quer chegar lá no lado direito da tela, você não quer chegar no fim, que seria a síndrome do excesso de treinamento. Você quer talvez no máximo fazer o sujeito chegar na zona de overreach funcional. Para você saber exatamente então aonde está o ponto de troca, saí do overreach funcional e entrei no não funcional, eu preciso comparar performance com respostas perceptivas de recuperação, respostas fisiológicas de recuperação e preciso ter o meu registro de como a carga está se controlando ao longo do tempo. Tanto a carga externa quanto a carga interna. Tá? É aí que está o ponto. Na hora que o desempenho muda, na hora que o desempenho cai, é a hora que é a chave que você precisa para mudar o seu planejamento. No modelo de periodização em blocos, por exemplo, se eu for seguir os modelos de Verkhoshansky, os modelos de Surin, o que eles falam? Concentre cargas de treino com alto volume para força máxima, com alto volume para treinamentos de alta intensidade. Concentre aí 2, 3 semanas
Depois você faz uma certa transformação, depois um polimento, né? Você faz ali o modelo da ATR, acumulação, transformação e realização. Realização seria esse polimento. No modelo do Verkhoshansky, acumula carga e depois tira ali o volume total para o sujeito ter uma supercompensação e polir. A questão é que quando você acumula carga demais e começa a afetar a performance, na hora do polimento essa performance não retorna ao nível inicial em algumas vezes e não supercompensa em várias vezes. Então, ficar 2, 3 semanas acumulando treino de alta intensidade, acumulando treino de força máxima para gerar um cansaço grande, como é que você sabe qual é o momento de parar, de mudar, de entrar na fase seguinte desse modelo de periodização? Quando a performance reduz. Então, essa é uma das formas de você entender monitoramento e planejamento, por exemplo.